E aí, o público do Mais Odiado da América, tudo bem? Eu sou o Johnny e hoje eu venho trazer pra vocês uns assuntos muito sinistros, assim, que particularmente eu acho meio extenso, assim, saca? É meio tenebroso, mas não é tão tenebroso assim quando você só gosta de histórias e gosta de saber sobre alguns assuntos, tá ligado? E para quem é cético, né, não tem crendices e que é curioso igual a mim, tá ligado? Vai ser tipo tranquilo saber sobre algumas histórias como essa que eu vou contar agora. Então eu vou apresentar para vocês três temas muito loucos hoje, tá ligado? E esses três temas eles basicamente abordam o mesmo rumo, tá ligado? Então você aí que tem medo dessas coisas, tá ligado? Se você que é que é do meio ocultista, ou você não é, tá ligado? Ou você é curioso igual a mim, sinta-se à vontade, né? Pega aí seu refresco, tá ligado? Sei lá, pega aí uma birita e vem comigo nessa história aqui que o barato vai ser louco hoje, tá ligado? Porque eu vou contar uma história que é bem cabulosa sobre um livro, tá ligado? E esse livro, ele indaga pessoas até hoje, né? Vou apresentar para vocês o Codex Gigas, né? O mistério da Bíblia escrita por Lúcifer. A Bíblia Codex Gigas é o maior manuscrito da Idade Média. Diz a lenda que foi feita por um monge que vendeu sua alma a alguns fatos inexplicáveis que perpetuam este mistério. A Idade Média, galera, ela é um período muito tenso, tá ligado? E nesse período muita coisa era from hell, tá ligado? Então, tipo assim, né? Vou dar a introdução ao texto. A Idade Média é um período da história que guarda alguns mitos escritos e mais mistérios. Um deles é o maior manuscrito medieval do mundo. Ou seja, tá ligado? Esse manuscrito, ele é um dos manuscritos mais antigos que existe, tá ligado? O Codex Gigas, ele foi, tá ligado? Um dos bagulho mais sinistro que arqueólogos acharam, tá ligado? Uma Bíblia totalmente gigantesca, tá ligado? Era uma Bíblia profana, gigante, que segundo a lenda foi escrita em condições sobrenaturais por um monge que vendeu a alma ao arcanjo caído Lúcifer. Lúcifer. O manuscrito pesa em torno de 74 quilogramas, mas que realmente impressiona é a gigantesca dimensão do livro, quase 1 metro de comprimento, 92 por 50 e por 22 centímetros. Apesar de tudo isso, o mistério reside no conteúdo das suas 624 páginas. Foi feito no século XVI por um só homem. E sem qualquer explicação aparente, uma página inteira dedicada a um desenho sinistro de um demônio. Mano, vou parar um pouquinho aqui para falar. Imagina, você tá lá, pá, no seu trampo de arqueologia, tá ligado? E aí, mano, tu entra lá no meio de uma cidade do nada e tu acha uma ponta de um livro de 1 metro, assim, ó, grossão pra caralho, 600 e não sei quantas páginas, tá ligado? Deixa eu só ver aqui de novo. Isso. Mano, 624 páginas. O livro gigantesco de 624 páginas. Apesar que eu todo quem é que nunca leu um livro com mais de 600 páginas, não é verdade? Mas imagina, o bagulho 1 metro de altura, 624 páginas, tá ligado? Pesado. Acredita-se que o livro foi feito num convento benedito, na região de Boêmia. E não se conhece o autor deste manuscrito, nem em que circunstâncias foi feito o desenho do diabo.
mas especialistas ficaram surpreendidos com a existente da caligrafia e ausência de erros. Já pensou? Perfeito, o livro todo perfeito e desenhado. A lenda diz que esta Bíblia, a Bíblia do Diabo, foi trabalho de um monge que foi sentenciado à morte por esmagamento entre duas paredes. Após quebrar os votos para não ser executado, o monge sugeriu fazer uma cópia da Bíblia durante apenas uma noite. Mano, imagina essa ideia. O cara ia ser sentenciado à morte. Por quê? Ninguém sabe qual foi o motivo de ele ter desertado do convento ali, certo? E, mano, a morte do cara ia ser brutal. Ia ser esmagado entre duas paredes. Tá ligado? Agora, pensa nessas ideias. Ele ia ser sacrificado ali, puf. Ele falou, não, eu tenho uma ideia bem mais style, vamos me matar, eu vou escrever um livro em apenas uma noite. Né? Então, isso. O monge foi-se apercebendo que não ia conseguir terminar tamanha tarefa. Em desespero, fez uma oração a Lúcifer, o arcanjo caído, também conhecido como o diabo, o coisa ruim, o tinhoso, o feioso. O monge pediu então a ajuda do demônio para terminar o livro, em troca de sua alma. O diabo terá então completado o manuscrito e o monge acrescentou numa das páginas uma imagem de Lúcifer, em sinal do seu apreço. A lenda diz ainda que esta Bíblia do diabo está amaldiçoada e que traz doenças, desastres, e ainda é desconhecida a origem desta lenda. Mano, você tá entendendo que bagulho louco? O Cortex Gigas, velho, é um bagulho louco, cara. Mano, o livro traz doença, pestilência, tá ligado? O bagulho é sinistro, velho. Entendeu? O bagulho é sinistro. Muitos historiadores apoiam a teoria de que o castigo do monge copista era comum. Contudo, inúmeros estudiosos acreditam que o autor do manuscrito entrou numa cláusula de 5 anos para escrever o livro. Segundo dados do National Geographic, seriam necessários 5 anos de escrita para completar o livro, sem contar com as ilustrações. Um dos mistérios que ainda está por desvendar é o uso da mesma tinta em todas as páginas. Era habitual mudar de tintas com o passar das semanas. Mano, o bagulho é sinistro demais, cara. Imagina. Impossível de escrever um livro em uma noite. Levariam-se 5 anos para escrever o livro. Aí, truta, o maluco faz o pacto com Cramulha, tá ligado? E escreve numa noite o bagulho. O livro traz uma caralhada de doença e um monte de coisa ruim, tá ligado? Então tu imagina aí que bagulho doido. E ele usou a mesma tinta para fazer o livro todinho, truta, todinho. O livro inteiro ele usou para fazer, né? Ele usou a mesma tinta para produzir o livro. É vários mistérios que o Cortex Gigas tem, tá ligado? E se você quiser assistir, né, saber mais sobre esse assunto, no YouTube aqui mesmo tem um documentário do National Geographic falando sobre, tá ligado, o Codex Gigas, né? Se você se interessou por essa história, tá ligado, comenta aí, entende? Eu quero saber mais sobre o Codex Gigas e talvez se você não quiser assistir o documentário do National e quiser que eu fale mais sobre,
esse assunto, né, você comenta aqui embaixo que eu vou saber, né? Eu sempre leio os comentários. E agora nós vamos falar sobre outro assunto que também é bem sinistro. Mas se você gosta de contos sinistros, eu vou apresentar aqui agora para vocês a história do cara mais tenso da história, um deles, tá ligado? E o nome dele é nada mais, nada menos que São Cipriano, tá ligado? Quando toca nesse nome, as pessoas, quem tipo, quem é das antigas, tá ligado? Que conta, além da principal de São Cipriano, é que não se compra o livro, você ganha e você também não pode ler ele todo, senão tu fica doido. E você tem que passar esse livro para outra pessoa. Então, essa é a lenda urbana do São Cipriano, né? Todo mundo sabe dessa fita, né? Do São Cipriano. Tipo, tu não pode, tá ligado? Você não pode comprar o livro, tá ligado? E quando tu vai numa livraria, e eu acho que às vezes não tinha os fascículos, tá ligado? Então, os caras, eu acho que eles meteu essa ideia pra, tipo, mano, vamos ver se pega essa lenda urbana, né? Deve ser mito de livraria isso aí, né? Não poder vender o São Cipriano, né? Mas, mas vamos lá. A lenda do São Cipriano, tido como o autor do livro, também conhecido como São Cipriano da Antioquia, confunde-se com São Cipriano de Cartago, o santificado pela a Igreja Católica. Apesar do abismo históricos que os afastam, as lendas combinam-se em exorcistas de Cartago e da Antioquia. Muitas vezes tornam-se uma só na cultura popular. É comum encontrarmos fatos e características de pessoas atribuídas equivocadamente. Além dos mesmos nomes, os mártires coincidem nas mesmas regiões distintas. Então, existem dois, mas na verdade é um. Deu pra entender? Tem dois São Cipriano, tá ligado? Um que é o santificado pela igreja e um que é o bruxo. E tem uma outra teoria que os dois é o mesmo humano. Segundo a lenda, o famoso livro de São Cipriano foi redigido antes da sua conversão. Mas o mistério envolve a vida do santo interfere também em seu livro. Supostamente, uma das partes dos manuscritos foi queimada por ele mesmo. A questão é que não se quando e por que os registros foram reunidos e trazidos do hebraico para o latim e posteriormente levados para diversas partes do mundo. Ponto. Explicar essa parte do parágrafo aqui. O São Cipriano, ele redigiu os textos dele, tá ligado? E aí, antes dele se converter ao catolicismo, né? Ele também queimou alguns dos seus textos, né? Não sei, a gente não sabe por quê, mas ele foi traduzido os textos dele do hebraico para o latim também, tá ligado? E foi levado para diversas partes do mundo, né? Ó, no próximo parágrafo, é tipo aula de história. No decorrer dos anos, o conteúdo sofreu alterações significativas. Houve uma adaptação de acordo com as necessidades e possibilidades contemporâneas, além da adequação necessária da tradução para vários idiomas. Esses fatores colocam em dúvida a fidelidade das versões recentes e comparadas às mais antigas. Também dito que, na verdade, São Cipriano teria escrito 3 livros: o Capa Preta, o Capa Branca e o Capa de Aço, sendo os 3 se completariam e ainda exigiria o dono a devolução de códigos e enigmas. E ainda há quem diga
que só existe a versão capa preta e a capa de aço, sendo que a segunda não teria sido escrita por Cipriano, mas por discípulos dele. As edições capa preta e capa de aço, ou aquelas intituladas como o autêntico e o verdadeiro, ou o único, enfatizam o mesmo acervo mágico central e ainda exaltam o cristianismo e a vitória do bem sobre o mal. Porém, existem grandes diferenças no conteúdo. Enquanto alguns exemplares apresentam histórias e rituais inofensivos, outros apelam para o campo do negativista e destrutivos da magia. Ou seja, dentro dos dois livros, tá ligado? Existe o que? Você pode fazer coisas pro bem e também pode fazer coisas pro mal, velho. Pro mal. Então o que acontece? Muitos dizem que existe os dois livros, um é o original e o outro é só uma réplica mal feita, né? E aí o que pega, tá ligado? Que um dos livros não foi o Cipriano mesmo que escreveu, foi os seus adeptos, os seus discípulos que desenvolveram o tal do capa prata, né? Então, é o que está escrito aqui, né? Eu estou seguindo o que está escrito aqui, né? O livro Capa Preta, de feitiços e magia. De feitiços e magia. Dividido em 10 partes e considerada a única das obras, contém a oração da cabra preta milagrosa. A oração da cabra preta milagrosa. O livro leva consigo poderes ocultos no pensamento obtido por centenas de viagens feitas por todo o mundo pelos rituais do estilo do mago. Inclusive, em certas épocas da sua vida, obteve algum estilo e ensinamentos da famosa bruxa Évora, e com a qual aprendeu a magia negra e despertou o interesse de personalidades e de grande riqueza que lhe possibilitou se tornar dono dela e de uma fortuna inestimável. Após a morte de Évora, Cipriano apoderou-se dos manuscritos da jovem bruxa e da comida da despensa dela, dos quais pôde invocar a presença do diabo. Então vamos lá, né? O Cipriano andou pelo mundo inteiro, né? Até encontrar com a bruxa Évora aí, com quem ele aprendeu seus ensinamentos, né? Tendo muitas riquezas, né? E quando ela morreu, ele pegou tudo que ela tinha e e desenvolveu as técnicas dele até encontrar e fazer o pacto do mal. Instruções aos religiosos. Olá. Instruções aos religiosos que vão tratar de uma moléstia. Tem conjurações, exorcismos na lista de 174 tesouros da Galiza. 50 mistérios de psicografia do tempo dos mouros, incluindo remédios. Tesouros de mágicas. Exemplo: manter e obter um diabinho fazendo pacto com o demônio, magia negra para desmanchar um casamento, a caveira iluminada com velas de sebo para fazer mal a qualquer pessoa, tratados de cartomancia, explicações dos poderes ocultos, do ódio e do amor e dos poderes, ocultismo, magnetismo. Algumas orações na religiosidade popular: Magnificar, Cruz de São Bento, Sonhos de Nossa Senhora, Amabilismo, Senhor Jesus Cristo, orações para assistir aos enfermos na hora da morte,
oração da cabra preta, oração do anjo custoso e por aí vai, tá ligado? E por aí vai, né? E, meus, é um mistério até hoje as ideias do São Cipriano, tá ligado? Esses são alguns temas aí falados sobre o tal do santo, né? Depois disso dizem que ele se casou com uma moça que era católica, né? Na verdade essa moça não era católica, ela vinha de uma linhagem pagã e, e qual que é a fita? Ela ia casar com um cara, né? Que era cristão e os pais e aí ela começou a ouvir as coisas sobre o cristianismo e só que deu um rolo e aí o São Cipriano foi chamado para desfazer esse casamento e conforme ele tentava fazer seus rituais ali, não deu certo porque a moça fazia ali o sinal da cruz e as coisas todas e aí o Cipriano perdeu o poder ali e segundo a lenda ele perde o poder e nisso ele se apaixona pela moça e aí eles fogem, resolvem casar, só que eles fogem para um lugar lá na Europa lá e aí eles vão parar numa terra aonde lá se pregava-se o paganismo e sabendo que o São Cipriano e a esposa eram cristãos, o imperador daquela região pegou eles, prendeu eles por eles serem cristãos e foram muitos dias de tortura com o Cipriano e a mulher para que eles negassem a fé. Eles não negaram e a mulher foi açoitada com chicotes de aço, né? E o Cipriano era obrigado a assistir e ele não e mesmo assim eles não negaram a fé até que eles foram jogados dentro de um caldeirão cheio de óleo e água borbulhante e eles ficaram algumas horas dentro daquilo e não negaram a fé e depois de que eles se recusaram de verdade a negar a fé deles, os dois foram levados para um lugar aonde eles foram decapitados. Você não ouviu errado. Eles arrancaram a cabeça dos dois e o corpo deles ficou estirado por 6 dias, né? No 7º dia, pessoas que eram cristãs passaram por ali e viram eles, e então pegaram os corpos e enterraram, né? Então, para vocês verem como era nessas épocas aí, bem cruel, né? E esse aí é um relato de São Cipriano. Agora eu vou falar sobre... Eu tenho uma certa admiração pelas escritas desse cara, porque ele é uma referência, né? Ele trouxe uma certa ideologia para certas coisas e mesmo o misticismo dele é incrível, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre Aleister Crowley ou Mr. Crowley, né? O cara que usa este símbolo assim, ou este símbolo aqui, entre outros símbolos, cheio de simbologias, Mr. Crowley, né? Vou contar agora um pouquinho da história do Crowley para vocês, né? E é tipo um resumão bem básico mesmo. Se vocês quiserem saber mais sobre Aleister Crowley, vocês escrevam aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, sabe? A gente sempre pede. Se inscreve aí no canal, tá ligado? No Mais Odiado da América. Eu sei que você gosta de assistir. Então aproveita, se inscreve, compartilha com seus amigos nas redes sociais aí, né? Queremos chegar aí, a nossa meta agora é chegar a 1000 inscritos. Estamos aí com 631 inscritos. E eu agradeço todos os dias. Quanto mais inscritos, mais legal vai ficar e mais vídeos nós iremos fazer, né? E é isso que eu vou fazer aqui agora, é contar a história do Mr. Crowley.
A origem de Aleister Crowley. Considerado um dos homens mais perversos do mundo pela imprensa britânica durante 20 anos, Edwards nasceu no berço de uma família cristã abastarda. O seu pai faleceu quando o menino tinha 11 anos. Enriqueceu-se com a cervejaria da família. A sua mãe chamava Berta. Não gostava do filho e frequentemente o humilhava. Formação acadêmica. O rapaz, que nutria interesses místicos, cursou filosofia na Universidade de Cambridge. Foi durante esse período, por ter desenvolvido algumas pesquisas em torno do esoterismo, que foi acusado de ser espião. Aos 23 anos, passou a frequentar a organização Hermetic Ordon Golden Dawn. Depois, cadê o texto? Caramba, cadê o texto? Depois de muitos anos, né? Peraí, só um minutinho. Caramba! Vamos achar o texto aqui de novo? Gente, sumiu o texto. Mas eu vou achar. O texto sumiu. Depois de algum tempo, no grupo se desentendeu com alguns colegas e resolveu deixar a ordem. Então vamos lá. Vamos começar a falar aqui, né? A origem do Crowley. Desde criança ele já era um cara abastardo, né? Tipo, o pai morreu quando ele tinha 11 anos. A mãe sempre humilhava e por aí vai, tá ligado? Então ele já começou a se amaldiçoar aí, né? Na sua formação acadêmica, o Crowley ele foi estudar filosofia, esoterismo e mais uma outra montanha de coisas. Ele foi tido como espião e depois disso ele passou a criar, ele passou a frequentar uma organização, né? E da qual ele também não fez mais parte, né? E aí, nessa desenvoltura toda, ele cria a própria religião. Ele cria a religião de Telema, né? Enquanto estudava em lua de mel no Egito, Aleister Crowley teve contato entre os dias 8 e 10 de abril de 1904 com o espírito Ayas, enviado pelo deus do Egito, Houpakrak. O espírito teria recitado palavras do livro da lei, que serviu como base para a religião que fundou, a Telema. Temos muitas informações sobre a religião Telema, graças aos diários escritos pelo mago, que mais tarde foram publicados sobre o formato do livro. Em 1920, Aleister Crowley chegou a fundar a Abadia de Telema, na Sicília, na Itália, onde os adeptos praticavam magia negra. Também fundou o Collegium Ac Spiritus Sacram, uma escola que oferecia aulas sobre rituais religiosos do grupo. Após a morte de um praticante dentro do templo Hallow Day, Aleister foi expulso da Itália pelo então ditador Benedito Mussolini. A vida pessoal de Aleister Crowley. O casamento com Rose Ed Kelly aconteceu em 1904. O mago teve uma única filha que morreu com 2 anos. Ela chamava Witch, a Watch Rap Chapel. Jezabel Lilith Crowley. Pequenininho o nome dela, hein? O mago se relacionou em Nova York com Alice Richardson, que em meio a um ritual religioso engravidou, mas acabou perdendo o bebê.
Essas partes da vida do Crowley são partes particularmente, tipo, meu, que eu acho que não devia estar na biografia, assim, né? Mas, já que tava, né? Teve os 2 filhos, chegaram a falecer muito novinhos, né? Ele teve 2 casamentos, como dá para perceber aqui. E no meio de toda uma inquisição, né? O Mussolini, né? Que era um nazista louco, né? Lunático. Expulsou o Crowley da Itália, né? As frases mais marcantes do Crowley faça o que quiseres, né? Pois há tudo da lei, que foi usada pelo Raul Seixas. O consumidor geralmente está errado, mas as estatísticas indicam que não há lucro em lhe dizer isto. Não há laço capaz de unir o dividido, senão o amor. São frases do Crowley que foram usadas muitos e muitos anos e até hoje é usada em vários cantos do mundo, tá ligado? E eu vou falar um pouquinho da biografia escrita pelo Crowley, né? O Crowley escreveu o Livro da Lei, o Livro Sagrado de Telema, o Mundo Emoicano de Aleister Crowley, Magia Sexual e Egonida, O Encontro de Madik, A Boca do Inferno e o livro de Torat, o Tarot. Eu tenho 3 desses 5 livros, eu tenho 3 em PDF, né? E o que eu vou falar sobre Aleister Crowley, né? Ele de certa forma ele deu uma revolucionada na época que ele começou a fazer todos esses rituais dele e assim ele subdividiu aquilo que era predisposto para a época. Ele foi contra todo aquele sistema que estava ali naquela época. Então aquilo foi tipo também não só fazer magia ou fazer qualquer outra merda, qualquer outra alucinação. O Crowley ele revolucionou, né? Ele virou um ícone. E é um ícone até hoje, né? Muitas pessoas falam sobre Aleister Crowley, muitas pessoas criticam Aleister Crowley, mas assim como mais um odiado, né? O Aleister Crowley ele foi. Então eu posso dizer que Aleister Crowley é um cara que mostra para as pessoas que ele só apenas pensou diferente, né? Ele só era um cara à frente do seu tempo, né? Que eu penso sobre Aleister Crowley, né? E aí, se você gostou desse vídeo, tá ligado? Sobre todas essas informações, sobre esses 3 temas que eu passei para vocês, esses 3 temas, né? Deixe seu like se você não gostou. Infelizmente, diz para nós aí o que você quer saber na próxima e aí eu vou tentar te agradar, né? E se você também não se agradar, não posso fazer nada. Né? Então, como sempre é de praxe, fiquem com Deus aí, ou com quem vocês acreditem, ó.